A Fórmula Mágica de Joel Greenblatt para Bater o Mercado de Ações, de Joel Greenblatt, é um livro direcionado para todos aqueles que desejam obter altos retornos em seus investimentos de longo prazo. Greenblatt é professor da Universidade de Colômbia, investidor de sucesso e gestor de fundos hedge, forma de investimento altamente especulativa e com riscos variados. Neste microbook, você vai aprender sobre obter ganhos superiores à média do mercado. Ficou interessado? Então, descubra em 12 minutos como identificar os melhores negócios com preços atrativos. A variabilidade das ações. O valor real das empresas não se reflete nos preços de suas ações. Em certas ocasiões, ele é subvalorizado, em outras, superestimado. Para entender isso, imagine o mercado financeiro como um indivíduo emocionalmente instável. Benjamin Graham, um dos mais importantes autores sobre o mercado, criou uma lenda que levou essa analogia ao limite. Ele descreveu o mercado de ações como um sócio maluco que, de fato, deseja comprar e vender com você, mas tem comportamentos altamente voláteis. Assim, o senhor mercado é, em certos dias, incrivelmente otimista e se mostra ansioso por vender a preços altos. Em outros, está deprimido e acredita que as ações das suas empresas não têm muito valor, oferecendo-as por preços baixos. É possível explorar esse temperamento ao comprar ações quando o mercado está mal-humorado. Desse modo, quando ele estiver melhor, você poderá vender essas ações a preços mais elevados. Determinação para enriquecer. Quando você quer conquistar algo grande na vida, precisa se empenhar, manter a determinação e a constância, não é mesmo? Ora, isso não poderia ser diferente em relação ao enriquecimento. O indivíduo que deseja alcançar metas, ser bem-sucedido, planejar a estabilidade financeira e mudar seu padrão de vida, precisará insistir. Economizar é uma ideia válida para quem almeja ficar rico. Todavia, economizar não se resume a guardar o seu dinheiro, mas, principalmente, diz respeito a administrar os recursos com sabedoria, isto é, evitar desperdícios, gastos e compras desnecessárias e supérfluas. Obviamente, você sabe quais são as suas necessidades específicas, mas também deve saber onde está errando em suas finanças. O anseio pela riqueza é natural, porém, não é razoável voltar para casa sem adquirir algo de sua preferência. Você quer dinheiro e, mesmo assim, faz suas refeições em restaurantes. Deseja enriquecer e consome os produtos e os bens da moda. De acordo com as explicações de nosso autor, talvez seja preciso reforçar a sua organização e determinação para que a maratona da riqueza seja um objetivo factível. Para tanto, lembre-se que as pessoas de sucesso não apenas guardam dinheiro, elas entenderam que os investimentos são indispensáveis. Agora reflita. Você sempre analisa a rentabilidade das ações nas quais investe? O segredo dos bons investimentos. Greenblatt enfatiza que as ações são parte de uma empresa. É fundamental lembrar disso antes de começar quaisquer investimentos. Outros sim, elas se destinam aos indivíduos que desejam se tornar proprietários de uma organização, parcial ou integralmente, dependendo da quantidade comprada. Para que essa aventura seja coroada de êxito, é altamente recomendável dispor de alguns dados que são necessários para realizar boas escolhas. Primeiramente, você deve prestar atenção às suas emoções. Todos sabemos que as nossas emoções nos influenciam nas tomadas de decisões. O segredo é controlá-las. Acompanhando as oscilações do mercado. Conforme mencionado, há uma enorme variabilidade no mercado de ações. De acordo com o autor, saber driblar o célebre senhor mercado é absolutamente necessário. Frequentemente, porém, você será colocado à prova a respeito de quais decisões tomar. Serão feitos em todos os momentos convites de compra e venda para as suas ações. Caberá a você analisar, caso a caso, quais serão os melhores acordos. Em alguns dias, propostas serão feitas com valores mais altos que o real. Em outros momentos, ofertas consideravelmente mais baixas serão geradas. Nesses períodos, você deverá avaliar o grau de rentabilidade de venda e compra das ações. A sagacidade é um requisito para saber garimpar e reconhecer empresas com alto valor e que estejam sendo vendidas a preços aquém de seus negócios.
Esta é a verdadeira vantagem do mercado de ações. Agora que chegamos à metade da leitura, vamos nos aprofundar na essência da fórmula mágica de Greenblatt, a fixação de parâmetros, a firmeza nas decisões tomadas, os princípios básicos e as características emocionais do investidor. Fixação de parâmetros. Para a correta fixação de parâmetros, não é preciso, de acordo com Greenblatt, inventar a roda. Isto é, basta vender as suas ações quando os preços estiverem acima e comprá-las quando elas estiverem abaixo. Como isso pode ser feito? Pois bem, é necessário seguir inicialmente 2 indicativos: o ROC, Return on Capital, e o Earnings Yield, o ganho de rendimento, o quociente de lucro por cada ação dividido pelo seu respectivo preço. Dito de outra forma, você deve analisar se os preços das ações representarão bons negócios. Isso poderá ser feito mediante um simples cálculo entre o preço da empresa e o lucro operacional pelo qual cada análise está sendo feita. No caso do ROC, ou Return on Capital, o indicativo pode ser compreendido como uma métrica fundamentalista, indicando a habilidade que uma empresa tem ou não de gerar lucros. Sem analisar os investimentos, será extremamente difícil obter rentabilidade. Tome decisões seguras. Não é possível fazer boas escolhas sem antes elaborar um planejamento adequado. Os investidores que, segundo Greenblatt, atiram para todos os lados, raramente acertam o alvo. Para acumular conhecimentos e aprimorar as suas habilidades, é preciso realizar estudos aprofundados e dominar o quanto antes o conceito de margem de segurança. Do contrário, os seus investimentos podem se perder. A margem de segurança pode ser entendida como a diferença existente entre o poder de lucro das empresas e os ganhos advindos dos títulos públicos que pertencem ao governo. Segundo o autor, o poder de lucro de uma determinada organização pode ser identificado por meio de cálculos que envolvam a divisão entre o seu valor de mercado e o lucro líquido. Esse método é muito útil para analisar os eventuais riscos dos investimentos, como a possibilidade de redução nas perdas e as chances de retorno de capital ou recebimento de lucros. Nesse meio tempo, o que será realmente importante é ter uma sabedoria suficiente para discernir as empresas e recrutar aquelas com preços mais baixos ou preços de barganha. De certo modo, é bem simples. Basta estar atento ao mercado, comprando ações que tenham preços baixos e vendê-las quando estiverem valorizadas. Princípios básicos da fórmula mágica. O pulo do gato consiste em comprar ações das empresas de alto valor e que são comercializadas por valores baixos no mercado. Os métodos defendidos por Greenblatt integram uma fórmula de ranqueamento dessas empresas. Você deve listar as organizações que desencadearão maior lucratividade. O fundamento da fórmula mágica reside nos indicadores de retorno sobre os capitais e a relação entre valor de mercado e lucro. Dessa forma, é vital familiarizar-se com esses indicadores. Por exemplo, o ROC, sigla inglesa para taxa de variação, em tradução livre, demonstra a competência das empresas em converter investimentos em lucros. Ele é obtido a partir da divisão do lucro operacional, proveniente das atividades da empresa, pelos valores investidos. De modo geral, ao adquirir ações com alto ROC, você fará bons negócios, uma vez que essa compra na perspectiva do mercado se relaciona às ações mais valorizadas. Nesses cálculos, os retornos dos lucros também são levados em consideração. Só que para isso é preciso compreender os conceitos de PL e ROE. Para fazer análises mais detalhadas, considere que o ROE é também um indicador financeiro e uma métrica fundamentalista para investidores de sucesso. O ROE é a sigla inglesa para retorno sobre o patrimônio líquido. Em consequência, o PL é o indicador preço-lucro, tendo a função de relacionar os preços das ações pelos seus respectivos lucros líquidos. Greenblatt fornece uma dica de grande importância quando recomenda não avaliar as métricas separadamente. Por essa razão, é preciso conhecer outros indicadores, a fim de entender corretamente os setores nos quais você almeja investir. Devemos salientar que a relação entre preço e lucro é determinante para indicar o lapso temporal
para que haja um retorno financeiro vantajoso aos acionistas. Nosso autor destaca ainda a importância do EBIT, sigla de lucro antes de juros e imposto de renda, em tradução livre, na formação de bons investidores. Entender esse tipo de lucratividade assegura a obtenção de análises de resultados dos lucros operacionais antes dos efeitos de juros e impostos. Logo, permite alargar o seu ponto de vista, trazendo maiores chances de comparar eficientemente os ganhos de diferentes empresas. Os grandes retornos são a consequência da realização de bons investimentos e excelentes informações, não tendo nada a ver com o que se convencionou por um motivo ou outro chamar de sorte. O fator essencial. Não basta estar a par das últimas novidades, estudar métricas, indicadores e fórmulas fundamentalistas. O fato essencial, segundo o autor, é a inteligência emocional. Caso permita que a ansiedade controle as suas decisões, os resultados dificilmente serão satisfatórios. Embora a realização de investimentos exija estudos, não negligencia o controle emocional e a paciência. Ao seguir estratégias, você terá infinitas possibilidades de se tornar um perfeito investidor. Não obstante, isso não implica que você acertará sempre. Sempre existirão chances reais de perda, na medida em que o mercado é um campo de alta instabilidade. Nesse contexto, ao estudá-lo, você se tornará mais preparado para tomar decisões coerentes e acertadas. Greenblatt, contudo, indica que a sua fórmula mágica exige tempo, ou seja, é crucial elaborar uma estratégia de investimentos e compreender que os retornos não serão imediatos. Quanto maior for o tempo dedicado aos estudos e aos investimentos, tanto maior será também as suas chances de êxito. Tenha em mente que cometer erros ao investir significa agregar mais conhecimentos e experiências. Você estará mais sábio ao longo do tempo. Quando a inteligência emocional é articulada com a sagacidade, as suas iniciativas são recompensadas. A metodologia de Greenblatt pode render, em até 3 anos, valores inferiores à média do mercado. Essa demora leva muitos investidores a desanimarem ou a tomarem decisões desnecessárias e, não raro, tolas. No entanto, essas baixas são normais, sendo imprescindível que você esteja seguro do que realmente quer. Foque no sucesso e acredite que o seu lugar é o topo. Se plantar paciência, você receberá em contrapartida os frutos dos seus lucros diretamente em sua conta bancária. Notas finais. Cumpre ressaltar, por fim, que a mensagem central de Greenblatt consiste na necessidade de estudar. Afinal, para se tornar um bom investidor, é indispensável obter conhecimento. Isso implica em estar por dentro das flutuações do mercado, identificando os setores pelos quais você deseja investir. Essa atitude aumenta sensivelmente as suas possibilidades de sucesso. Não se esqueça de que investir requer coragem. Entretanto, se aprofundar no que é oferecido pela fórmula mágica é prudente. Outro aspecto decisivo é o controle emocional, pois a estratégia deve ser combinada com grandes doses de paciência. Nesse sentido, não espere bons retornos a curto prazo, pois, enquanto você precisa de experiência, o mercado necessita de tempo. Os temores devem ser dirigidos à falta de tentativas.